Que as classes dominantes tremam diante de uma revolução comunista. Os proletários não têm nada a perder, além de seus grilhões. Têm um mundo a conquistar. Proletários do mundo, univos. Univos! Univos. Tá, já começamos É. a... Já. Um espectro ronda o sindicato. O espectro do comunismo. E hoje nós vamos estender os braços e abraçar esse espectro e entender o que ele tem para nos dizer. Tentar entender, né? Tentar entender. E para tentar Episódio entender... sobrenatural. Sim. Para tentar entender, eu tenho comigo o Otávio. Olá. E o João. E aí, pessoal? Eu vou fazer o sinal de saudação pelo João aqui. Então hoje, hoje 1º de maio, Dia Internacional do Trabalho, nós decidimos fazer esse episódio especial com o Manifesto Comunista. Manifesto do Partido Comunista. Do Partido Comunista. Portanto, sim. Isso. E antes disso, Otávio, você quer falar um pouco sobre quem é o Carlinho Marx? Ah, amigo? calma aí, deixa eu abrir minha colinha aqui. Que é o... Na verdade, Carlinho Marx, dependendo de quem você perguntar, ele ou é um homem ou ele é um dragão com 7 cabeças, 19 rabos. Não é só dele, né? É dele e do Friedrich Engels, o livro. Mas a sorte do Engels é que ele não foi o primeiro a assinar a obra, né? O Engels está lá junto, né? Realmente, o Manifesto do Partido Comunista é uma obra escrita a 2 mãos, a 4 mãos, desculpa. A 4 mãos, E aí, só que aí a má fama ficou com Carlinhos. Infelizmente, Carlinhos Maxwell. A má fama é boa também, né? E a boa, exatamente. É aquela história. Às vezes dão créditos demais a uma única pessoa também, quando na verdade realmente o trabalho é dos dois. Crédito ou culpa, dependendo. Mas aqui só deixando no comentário, é que realmente é foda. Nessas obras que é escrita por 2 pessoas e não tem, tipo, partes separadas de quem escreveu o quê, é realmente difícil você dizer quem disse o quê. Sim. Mas o início da obra se deu pelo local, né? Uhum. Mas essa frase, por exemplo, essa frase que o Tots leu da abertura, ela tá assinada pelo Carlinhos. Na versão que eu li é Karl Marx, 1848. Mas enfim, Karl Marx nasceu em 1818 em Londres. Ele foi um filósofo, um economista, um historiador, um sociólogo, teórico político, jornalista, revolucionário. Aqui no Wikipedia diz revolucionário socialista alemão. Mas ele tinha problemas com a palavra socialista, inclusive, na época que ele escreveu o Manifesto. Ele nasceu em Londres, A obra mais famosa. Nasceu em Londres. Sabia desse factoide. Não, deixa eu ver. Não, pera. Londres eu acho que. Não, Londres eu acho que é quando ele faleceu, desculpa. Ah, tá. Ele nasceu em Trèveris. Isso aí, Trèveris, na Alemanha. Mas ele faleceu em Londres, na Inglaterra. Com 64 anos. A obra mais famosa dele é o Capital, que é uma bíblia gigantesca. Mas ele também é famoso por esse panfletinho aí que talvez vocês tenham ouvido falar que é o tema do assunto de hoje, que é o Manifesto do Partido na Comunista. rua, né, em algum momento. Ele é bem famoso, a colaboração mais famosa dele é com Friedrich Engels, que eu acho que o Capital também foi escrito por eles dois, se eu não me engano. A maioria das obras famosas do Marx tinha a colaboração do Engels. E muito editado e organizado pelo Engels também. As notas de rodapé, a maioria são do Engels. Acho que na versão que eu li, inclusive, do Manifesto, são só do Engels. E ele é famoso por ter sido um belo de um fudido que escreveu sobre burguesia e nunca tinha um centavo no bolso. Mas dependendo de quem contar essa história, também verte dizendo que ele era um abastado financeiramente, mas na verdade ele vivia do dinheiro dos amigos dele.
Do Engels, do principalmente. Engels, em Do especial. Engels, né? Do Engels, Do Engels, em principalmente. Do especial. Engels, né? Principalmente do Engels. Mas ele falou muito sobre a classe trabalhadora, desenvolveu, se eu não me engano, criou ou desenvolveu o conceito da luta de classes, e estruturou o que temos hoje como essa linha de estudo que é a linha marxista, né? A linha que é usada até hoje, em O, vários estudos. o método Uhum. que ele usa para fazer análise de conjuntura, né, que é o materialismo histórico, que é O uma... materialismo histórico, exatamente. Uhum, verdade. Trabalhou muito sobre o proletariado, sobre a classe burguesa, sempre voltado mais para os problemas que a Alemanha passavam, mas como eram temas tão universais, eles são aplicados nas mais diversas culturas e países, pois são problemas do capitalismo e eles se repetem ao redor do mundo. Inclusive, Ah, desculpa te cortar de novo, mas é não, interessante, pode esse falar. livro foi escrito em 1848, que é o ano em que estourou uma revolução na França, e foi uma revolução que se espalhou por 50 países na Europa. Então, que era uma revolução mais de ah, liberais da época, né? Que queriam o fim das monarquias absolutistas e queriam É. participação mais, queriam basicamente democracia, né? Ou mais ou menos uma democracia, assim. Eu E tô tendo muitos flashbacks, e tive muitos flashbacks de aulas de história lendo o manifesto. Então, mas prossiga, perdão. Ah, não, além de, não tem muito mais o que dizer nessa breve sinopse do Marx, a não ser que ele tinha uma bela de uma barba. Ele é uma figura icônica na cultura, no geral. Sim. E ouso dizer que essa obra que a gente vai estar discutindo hoje é uma das mais, se não a mais influente já feita na história, e uma das mais debatidas, inclusive, por um livro que em meia hora você lê. uhum. É É um. para quem que tiver mais interesse na vida do Marx, tem um filme que saiu em 2017 que se chama O Jovem Karl Marx, que Não é sabia desse. baseado, não sei, eu acho que ele não é tipo super 100% ah, Uhum, acurado, mas é baseado ali quando ele era sim. na- no- quando ele era bem jovem, assim, com 20 e poucos anos. E Mas se tem, você viveu os últimos 4 anos políticos, você já deve saber a história do Marx, seja ela verdadeira ou não. Pois o nome dele pipocou bastante, em caráteres pejorativos, dependendo do seu lado dessa história. Tem, Dependendo da sua bússola aproveitando, moral. tem um livro que eu tô para ler ele, só que ele é bem gigante, mas todo mundo que me falou dele disse que é, tipo, muito completinho, que é Karl Marx, uma biografia do José Paulo Neto. hum, Olha só. Ele tem 816 páginas. E, assim, todos os comentários que eu vi sobre ela, é que ela realmente é bem, bem completa sobre a vida do Karl Marx. Então, fica aí a recomendação mesmo não tendo lido. Então, vamos ao manifesto do Partido Comunista, meus caras? vamos, Vamos. toca a Internacional Comunista e vamos. Ai, Mas ai. eu queria, para começar a discussão, eu queria perguntar para o João o que que ele Hum, achou, porque eu acho que ele não tem muito costume de ler livros políticos. Eu queria não, saber se ele não. teve. Como é que foi essa experiência? Porque o texto do Manifesto Comunista é simples, em grande parte, assim. É um texto que é Putz, para né? todo Uhum. mundo ler. A última parte dele talvez seja um pouco mais complicada e precisa de um pouco de contexto histórico. Sim, sim. Mas é isso, eu queria saber no geral, como é que foi a tua experiência de ler esse livro, assim, o que que tu tirou a nível geral. Ah, ela foi bem interessante. Como eu disse, eu tive muitos flashbacks, assim, das aulas de história na escola. Eu dificilmente tive contato com, assim, na vida, digo, com qualquer estudo, assim, mais profundo de um modelo socioeconômico, se não na própria escola, né, no próprio estudo de história. E eu não lembro exatamente o que que eu vi nas aulas de história. Eu só lembro, assim, dos nomes mencionados. E, falavam do modelo de Marx e Engels e de como isso contrastava com o capitalismo, né? Porque foi bem na época da guerra. Então, assim, o,
a cabeça de uma criança, que eu tinha, sei lá, uns 13, 14 anos na época que eu estava estudando isso, assim, simplesmente não compreende, né, as Complexidade, nuances, né? e é muito complexo, cara, você estudar a história, assim, se você parar para pensar. Especialmente durante um grande conflito que envolve tantas nações e muita diversidade social e econômica, né? E é isso que você estuda basicamente nesse período da guerra. Então, ter uma visão um pouco mais profunda do que é o propósito do socialismo, que viria a ser chegaria a ser o comunismo, né? Que, inclusive, isso era algo que eu nem lembrava o que era nas aulas de história. Qual que é a diferença entre socialismo e comunismo? Muita Aqui, gente não basicamente, sabe. são os estágios da implementação, né? O estágio de maturidade do modelo. Então, eu fiquei bem, assim, impressionado por ter tido esse certo clarão, assim, em relação a esses conceitos e ao contexto deles no mundo, no mundo capitalista, que eu penso, tá, mas será que foi exatamente isso que eu vi na época da escola? Do tipo, com que profundidade e com que veracidade que isso me foi mostrado, sabe? Porque isso me lembrou não, me fez contrastar com uma coisa que, eu não lembro quem que disse isso, mas nós basicamente vemos a história, a história é contada pelos vitoriosos, né, bem dizer. Então, isso se aplica tanto nesse quesito, nesse contexto, quanto a geografia, por exemplo, geografia política, porque nós usamos o modelo padrão que é eurocêntrico, que não é um modelo mais acurado no mapa, mas isso se dá tanto pelo fato do Brasil ter sido colonizado pelos europeus, né, pelos portugueses em principal, quanto ao fato do berço das navegações e do desenvolvimento econômico ter se dado na Europa também, né? Então tudo isso é resquício, ou não chega nem a ser resquício, na verdade. Tudo isso é fruto de como a história se desenvolveu, de como que se deu todo esse emaranhado de condições, sabe? Não sei se fez sentido o que eu disse, acho que não consegui ser muito claro, mas espero ter conseguido expressar a minha ideia. E espero ter respondido a sua pergunta, né? Porque eu fiquei devagando aqui alguns minutos, então. Sim, não, eu tava curioso só porque eu também, assim, alguns anos atrás, também não tinha costume de ler livros políticos. E acho que foi até um dos. Não foi o primeiro que eu li, né, nessa leva, assim, mas foi um dos. E eu lembro que. E agora foi interessante, eu li de novo agora aqui pra gravação, porque já fazia alguns anos. E lendo da segunda vez ele fica muito mais claro. Mais claro. É isso, Apertou a minha inclusive, câmera só um instante. algo que eu queria comentar foi a primeira leitura que eu fiz do manifesto. Então, com certeza, não dá para absorver toda a informação que ele contém, porque ele divaga muito. Divaga não, né? Porque divagar é uma palavra muito vaga para mim. Mas ele discursa sobre o que é a burguesia e o que é o proletariado, né? Ele fala muito da luta de classes, que de fato é uma coisa bem interessante na teoria do Marx, que ele mostra que em todo o sistema social econômico da humanidade até hoje, existia a luta de classes, que É era uma das basicamente, citações que eu separei aqui, que eu pois gosto é, bastante. que é basicamente a classe que tem contra a classe que não tem, né? Ou, se você quiser ser um pouquinho mais específico, a classe que tem mais com a classe que tem menos. E como que isso evoluiu junto com a evolução, ou não sei se evolução é a palavra certa, porque evolução talvez implique melhora, né? Mas com o desenvolvimento ou mudança do sistema social e econômico, que ele faz análise desde do primitivo, né? Desde da época Idade tribal, Média. isso, passa pela tribal, daí nós vamos para a época da escravidão. Não é necessariamente a época da escravidão, mas o modelo social e econômico de escravagismo. Depois passa pelo. Qual que é o terceiro? Deixa eu ver se eu bem me lembro. Me ajudem aí, gente. Qual que é o terceiro? Cara, Esqueci aqui. acho que é o medieval. Não, tem o Isso, medieval. feudal, perdão. Feudal, Feudal. exatamente isso. Feudal. Até chegar no moderno, né? Que no caso dele era a Revolução Industrial, né? Isso, a Revolução Industrial que foi o boom, né? Isso é até engraçado, porque quando eu li exatamente essa parte da mudança dos modelos socioeconômicos e como que a luta de classes se traduzia de uma para outra, me veio imediatamente na cabeça Age of Empires, porque você literalmente passa de uma idade para outra, cara, é assim, muito nítido naquele jogo, sabe? E apesar de não ser as quatro mesmas, elas são muito análogas uma à outra, sabe? Então, foi a primeira coisa que me veio à cabeça.
E eu gostei muito disso porque... Perdão, só deixa eu concluir aqui antes que eu esqueça. Eu gostei muito disso porque o Age justamente é um jogo que trata muito sobre história, se você parar para analisar. Desenvolvimento da sociedade, modelos de produção que vão se desenvolvendo e até exploração, né? Porque você começa com, tipo, batedores explorando a selva, depois você tem, sei lá, navios fazendo troca em portos, por exemplo. Então é muito interessante. Nesse sentido, tem um jogo que é mais interessante e próximo do manifesto, que é Rise of Nations. Não sei se vocês já ouviram Eu já falar. ouvi falar, mas eu nunca joguei. Então, nele você tem a opção de escolher ir pro comunismo Ah, já só, que massa. e implementar o comunismo na sua nação. É bem legal nesse critério. Aproveitando o gancho de jogos, tem um jogo que é um jogo indie e bem mais recente, que é de uma empresa que faz bastante jogos interessantes voltado sobre assuntos que normalmente não se tratam em jogos, que é tipo sobre trabalho, por exemplo. Mas um dos jogos que eles fizeram se chama Democratic Socialism Simulator. O simulador de socialismo democrático, né? E Eu acho que eu já ouvi falar. ele é tipo aquele jogo do o Reigns, sabe? Que é tipo Você o tem que Tinder, assim. escolher, você tem que escolher entre uma opção ou outra e deixar equilibrado, né? Sim, sim, é bem interessante. Mas Mas... você falou que tinha uma quote. Sim, eu tenho uma coach aqui que vai de encontro com o que o João estava falando. O João meio que, como eu posso dizer, quando é que você faz aquela citação Paráfrase? indireta, né? Paráfrase, já parafraseou ela muito bem. Mas aqui vai. A história de toda a sociedade até nossos dias é a história da luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, mestre e oficial, em suma, opressores e oprimidos sempre estiveram em constante oposição, empenhados numa luta sem trégua, ora velada, ora aberta, luta que a cada etapa conduziu a uma transformação revolucionária de toda a sociedade ou ao aniquilamento das duas classes em confronto. Basicamente, a ideia central, né, da teoria do Marx é essa luta de classes, que se ele tivesse vivo hoje, eu acho que ele estaria maluco com a quantidade de nuances e derrotas que ocorreu ao longo dos anos. Mas eu acho legal como em 1848 já se tinha uma visão sobre o papel da classe média nisso. E ele tem uma citação bem longa sobre isso. Mas Basicamente falando. Pode continuar. Não, basicamente falando como a classe média ela combate a burguesia, mas não para mudar a sociedade, é porque ela quer se tornar a burguesia. Ele basicamente conclui, esse é o raciocínio lógico dele. A classe média ela não tá para revolucionar o modelo, a estrutura da sociedade. Não, ela só quer deixar de ser média para ser burguesa e alguém tem que ficar como classe média no lugar dela. O Não é uma sonho do oprimido é mudança. se tornar opressor, né, cara? Exatamente. É aquele meme do Futurama, né? Do Fry. Que o Fry tá num protesto político e ele apoia a pessoa que tá falando a mulher que tá com ele, esqueci o nome dela, aquela que tem um olho só. A olho Lila? O olho. Ciclopes. Uhum. Eu esqueci o nome dela, mas ela diz, tipo, Fry, por que que você tá apoiando? Ele tá falando coisas contra você, né? E daí ele fala, sim, mas um dia eu vou ser. Eu vou ser coisa. Você, E aí essas pessoas como eu vão ver o que. Poxa. Mas é bem isso mesmo, cara. É muito curioso ver que, cara, 1848, tipo, porra, mais 100 anos atrás, já se tinha essa visão dessa problemática da classe média Sim, e e eu essa acho visão da luta de isso foi uma das classes, né? coisas que eu acho que eu fiquei mais impactado quando eu li pela primeira vez, foi o quão atual soava tudo que ele falava ali das Uhum. reclamações e como ele de certa forma quase previa quando ele começa a falar sobre a classe burguesa e como eles vão moldando o mundo e as nações e e aquilo é tipo, ok, ele viu porque ele estava no início desse processo, né? E ele praticamente viu como várias coisas iam se desenrolar a partir dali, como isso ia afetar as classes, né? Eu acho que uma É, das coisas que mais me decepcionou lendo o manifesto foi o fato de eu ter percebido o quão demonizado, ou demonizada, na verdade, não, demonizado mesmo, o conceito do socialismo e do comunismo né? Porque eu tenho gente muito próxima, e vocês também têm, né, aqui na cidade, vocês conhecem algum amigo, algum parente, alguma coisa,
que fala, não, porque o comunismo, o socialismo é o mal da terra e não sei o quê. E eu escutei pessoas falarem com essas palavras, cara. Não, pra mim o mal absoluto é o comunismo. E eu duvido que essa pessoa saiba do que ela tá falando agora, depois de ter lido o manifesto. Porque eu quero chegar um dia, se uma pessoa, se eu, por infelicidade, estiver num círculo conversando com isso, eu quero perguntar, tá, mas você sabe o que é o socialismo? Você sabe o que é o comunismo? Qual que são as propostas? Qual que é o propósito? Qual que é o modelo? Qual que é a diferença entre ele e o capitalismo? Então eu duvido que se eu puxar essa pergunta para uma pessoa que fale algo desse tipo, que ela saiba responder o que é o modelo socialista ou comunista e o que ele propõe em contrapartida ou em relação ao capitalismo, né? Porque uma das grandes ironias desse texto, para mim, foi, não do texto em si, mas do contexto em que nós temos o texto, foi que o capitalismo faz uso de práticas comunistas, né? Ele fez justamente a implementação de algumas práticas do modelo comunista para evitar uma revolução em grande escala, né? É aquela história de você balançar a cenoura na frente do cavalo para ele eternamente continuar andando. Sim, O Então, você neoliberalismo. fica oferecendo migalhas sempre, né? Pra exato, evitar a exato, É, revolução. às vezes, isso vai muito exato. pro neoliberalismo, né? É aquilo de você impedir a miséria absoluta. E é aí que nós Que, paramos para analisar que isso tem sido feito ao longo de todo o curso da história humana, é, sabe? Por quem tá no poder. Não é de hoje isso. Então é algo muito, muito, a palavra que eu quero aqui, é muito ardiloso, sabe? uhum. Esse Só que no atual sistema é impedir a miséria absoluta, pero no mucho. peronomútil. É só o Pero no suficiente mucho. para o Só pessoal o não se rebelar, suficiente né? para Pois é, não causar uma turbulência. pois é. O problema é que os defeitos do sistema vão ficando cada vez mais evidentes, né? Conforme a miséria aumenta, né? Ah, sim, isso Desigualdade, eventualmente né? se torna insustentável, né? Até chegar no É, colapso do sistema, em que inclusive é algo da teoria marxista, que é o próximo estágio o estágio final do capitalismo é o início do socialismo, né? Segundo a uhum. cadeia evolutiva de modelos socioeconômicos dele. Um comentário curioso que tu fez aí, eu aconselho a fim de entretenimento, dá uma lida nos comentários que tem sobre esse livro na Amazon. Ah, o manifesto sobre o É manifesto? sobre o manifesto. Porque tem algumas pérolas ali Nossa, muito surpreendentes. Karl Marx não era um filósofo, era só um vagabundo! discurseiro e não sei o quê. E aqui nesse livro você consegue ver como os comunistas, eles engendram bem os seus argumentos. E daí a pessoa dá 5 estrelas pro livro. Se você é de direita, você tem que ler esquerda pra entender como é que eles manipulam, não sei o quê. 5 estrelas pro livro. Tá, mas você é fã ou é hater? Exatamente. Mas Ai, em suma, é importante destacar que o Karl Marx e o Engels, eles falam o que é comunismo na sim, ótica deles, nesse inclusive livro. um dos pilares da proposta é os comunistas sempre foram muito claros sobre o que Uhum. eles querem, qual que é o propósito deles, qual que é o objetivo. É, Sempre foi muito claro, sempre foi muito demonstrado. e eu quero aqui destacar uma frase de 1 linha e meia que já desmistifica muita coisa que é dita sobre o comunismo, né? O comunismo ele vai tirar você da tua casa, vai tirar os teus móveis, vai te jogar na rua, você vai ficar sem nada. Quando, em 1848, um senhorzinho barbudo simplesmente escreveu: comunismo não retira de ninguém o poder de assenhorar-se dos produtos sociais. Apenas retira o poder de se subjugar, por tal apropriação, o trabalho alheio. Eu acho que É essa é a isso. frase mais importante do texto inteiro, Uhum. sinceramente, É uma porque das, eu acho sim. Eu acho que é uma das mais tem importantes. muita coisa importante, né? Mas essa é de fato que mais clarifica esse tipo de conceito errôneo a Uhum. respeito do processo todo. Isso aí, meu amigo. Mas quando você vê representado no cinema, na TV ou qualquer meio da grande mídia, meu Deus, os comunistas destruíram a minha vida, retiraram tudo que eu tinha. Retiraram Me tudo, deixaram Ah, na tudo, miséria. tudo que eu passei anos explorando as pessoas pra conseguir, eles tiraram de mim. eles tiraram de mim a ditadura comunista da China. Então é complicado, bicho. Ah, inclusive, algo muito esclarecedor que eu li no texto e bem interessante foi o fato de. Eu não lembro em que ano que estava se tratando essa passagem, mas acho que foi justamente
na verdade não vou falar isso porque eu não tenho certeza. Uhum. Essa passagem falava de que, de fato, nunca existiu um país comunista no mundo, né? Porque Até eles escreverem isso. quando supostamente havia sido implantado o modelo, o controle dos meios de produção estava no Estado, não estava no coletivo. Isso é Uhum. justamente algo que não faz parte do comunismo. Ou Sim, socialismo nunca, também, né? Então, nunca teve, nem agora tem, né? exato, Tem exatamente. Eu quero Nem assim, tem ainda. países. no contexto que foi escrito o livro, ainda era muito, como eu falei antes das revoluções de 1848, ainda estavam tentando se livrar da monarquia. Uhum. Então, mas aí já existia várias pessoas, várias teorias socialistas e tal. Eles falam muito sobre os Saint-Simonians, por exemplo, Sim. nesse livro. Mas o primeiro grande teste que surgiu foi só em 1917 ali com a Revolução Russa, né? Então já Uhum. foi, sei lá, mais, sei lá, 60 anos depois. Foi- Uhum. E eu acho É, interessante que. Pode falar, tá? não, é isso, é um medo de um negócio que nunca se realizou, porque sempre que, né, uma revolução que beirava para a Revolução Comunista estava para ser desencadeada, ela tinha um problema maior a resolver do que implantar um novo sistema, basicamente, né? Como o Tots falou ali, vamos derrubar a monarquia e depois a gente vê o que a gente faz. E E esse depois que a gente medo de vê algo, o que a gente faz, o capitalismo tomou conta. e esse Basicamente medo foi isso. que de algo que nunca existiu, né? Aí que vem o começo do texto, né? Do Uhum. espectro do comunismo. Eles nesse texto eles direcionam, né, o medo Uhum. do mundo comunista, medo. O Mas é medo não é interessante. nem o medo do que seria, né? O medo da idealização do que seria. Então, Mas é interessante que eles criticam os socialistas da época, né? Que eles quase, eles não usam esse termo, mas eles basicamente chamam de falsos socialistas. Então, É que tem que vários é tipos, né? Que ele faz ali na terceira parte isso. do livro ele vai mostrando, porque tem alguns, por exemplo, que ele diz que são os socialistas utópicos, acho que ele chama no inglês, que são aquelas e pessoas isso que são foi. basicamente as pessoas que acreditam no que a gente estava falando antes, que é essa mitigação, que acham que você consegue ter uma sociedade em que todo mundo é burguês. Sendo que eles falham em perceber que a existência, para a burguesia existir, precisa de um proletariado se fudendo embaixo. E eles ficam vendendo sempre essa ilusão de que não, que é bem a coisa dos neoliberais, que é não, todo mundo vai enriquecer junto. O bolo vai crescer junto, né? Ou aquele, Isso me. os estadunidenses chamam o trickle-down economics, né? Que é que É, todo mundo vai. exato, exato. Isso me fez ter uma visão muito distópica Uhum. de o que é o capitalismo, né, nessa análise, se não um grande sistema de pirâmide. E por que o pessoal que é um tijolinho no capitalismo, que todos nós somos, né, em algum nível da pirâmide, um tijolinho, Uhum. por que o pessoal tem medo ou não quer desmantelar esse sistema? E por que que a menor Porque parte é o topo, né? é, porque porque todo mundo que está abaixo, ou na seção mais baixa da pirâmide, almeja. Ah, não, porque um dia eu vou estar no topo. Porque é justamente o que o Bender fala, né, cara? Não, porque um dia eu vou estar naquela posição, um dia eu vou ser aquele cara. Uma coisa que eles não comentam aqui, porque eu acho que ainda naquela época não se era falado. Pelo que eu não lembro quando que foi a conquista das 8 horas de jornada de trabalho. Não sei se quando saiu o manifesto do partido já tinha, porque uma hora eles comentam, mas eu acho que é numa nota, é numa das introduções. Aham. E durante o manifesto eles falam da luta pelas 10 horas de jornada ainda. Nossa senhora. Ainda não era nem às 8, era às 10 horas de jornada de trabalho. Mas aqui ele ainda não fala, porque eu acho que ainda não veio em voga depois da meritocracia, basicamente, né? Que é um dos artifícios do capitalismo para você acreditar que o sistema funciona, que você consegue chegar a qualquer lugar por mérito seu. Sim. Se fudendo muito, sendo explorado pra caralho, trabalhando enquanto eles dormem. O próprio Ignore o fato do conceito, meu pai ter uma mina de diamantes. esse próprio conceito da exploração da mão de obra, o Marx desenvolveu melhor depois no Capital, que é o esquema da mais-valia, né? Que é Uhum. dito de uma Uhum. forma simples, imagina você como empregado produz X, mas o teu empregador
quer dizer, você fica com uma parcela muito pouca do que você produz, né? O teu salário. Então Fala sobre algo parecido aqui. você é sempre Você é sempre explorado, né? Porque boa parte do que existe lá uma conta que ele faz também no Capital, que é tipo X, eu não vou lembrar aqui quantos dias são, mas é tipo, sei lá, em 5 dias do mês, por exemplo, o trabalhador paga o próprio salário. O resto dos dias é tudo lucro do patrão, né? Lucro pro empregador, né? Uhum. Tu chegou a ler o Capital? Não, ainda não. Eu tenho aqui uma É. versão dele que é uma versão, tipo, resumida, assim. Porque, tipo, são, sei lá, 4 tomos. Sim, Ele ele é tá bem grande e ele é Deixa eu até pegar bem aqui. denso. Eu imagino que sim, Uhum. mas eu já ouvi também que era melhor ah, ler essas outras obras. Ó, alguém querendo roubar o meu lugar aqui. A saga vai, ó. O proletário vai tomar o lugar do burguês aqui nesse podcast. A edição que eu tenho é essa daqui, que é uma edição que eu achei num sebo aqui. Que Nossa. tipo, Isso é uma versão condensada? sim, condensada. Ele tem só 400 páginas. É um Harry E, Potter, cara. porque Só que o senão são Capital tipo é três, são três, denso são a três ou linguagem. 4 livros de, sei lá, desse tamanho assim. É Perdão, é o grande, é Senhor grande. dos Anéis, na verdade. Só que a linguagem dele também é bem densa comparado com o Manifesto do Partido Comunista. Eu comecei a ler uma vez o Capital pro meu TCC e acabei indo procurar textos Ajuda que falavam psicológica. sobre ele, porque, pô, era muito Tem denso, maluco. É brabo, né? tem um podcast do. Deixa eu só ver, conferir o nome dele. Um escritor americano. David Harvey. O David Harvey tem um. Ele é famoso por um livro que se chama Uma Breve História do Neoliberalismo, que é um livro Uhum. excelente para entender essa desgraça chamada neoliberalismo. E ele tem um podcast que ele faz para quem vai ler o Capital, que é tipo explicando o Capital ou algo assim, se chama o podcast, que dá para ir acompanhando junto. É bom quando for ler até mesmo o Manifesto do Partido Comunista, sabe? Você ter leituras de apoio, porque tem muita coisa que é contextualizada historicamente muito específico. Uhum. Sim, No verdade. Capital, principalmente, o Marx, se eu não me engano, ele fala de algumas coisas que estavam ocorrendo naquele momento, que ele estava vivendo. Então, tipo, se você não tem esse conhecimento da história da Alemã, do mundo naquela época, Uhum. você vai ficar sem Perde muito entender, né? contexto, né? Fora a linguagem que ele usa, que eu considero um pouco densa, assim. No Capital? Eu achei bem interessante o fato Uhum. dele ter inserido uma, como que se diz? Não é bem uma introdução, mas acaba sendo uma introdução, para a tradução do manifesto em cada Uhum. língua barra cada país que foi lançado, Uhum. sabe? É E bem daí, se interessante o que depende ele da edição fala. que você lê, tem a introdução que o Engels fez no ano que o Marx faleceu. Uhum, uhum. Em que ele declara, inclusive, outra coisa que é muito importante sobre esse manifesto, que ele não é um manifesto completo. Ele tinha um objetivo, esse objetivo, na época, inclusive, não foi cumprido, porque aquela citação que o Tots iniciou, trabalhadores do mundo univos, ele fala que poucos trabalhadores do mundo responderam a esse chamado, quando o manifesto foi publicado. E que hoje, naquela época em que ele está escrevendo, que era 1900 e alguma coisa. 1848? Não, não, de quando Marx faleceu. Ele faleceu em 1880, 1870 e pouco, algo assim. Eu acho 1870 e que poucos. Então, em 1870 e poucos, ele falava que já tinha questões do manifesto que eram defasadas, que não conversavam mais com a realidade, principalmente no que atendia ao como causar essa revolução, né? Porque a sociedade já era outra. A burguesia já era outra, a luta de classes já era outra. Basicamente, ele dizia: olha, isso é um arquivo que não é necessariamente atemporal. Tem muita coisa aqui que valeria uma revisão. Mas por que que ele não fez essa revisão? Basicamente porque o Marx faleceu. Ele basicamente falou que ele não ia mudar o manifesto porque ele tinha cumprido seu objetivo, que era incitar esse ódio no essa proletário. Vamos faísca. falar, essa Mas faísca.
quer dizer, eles não falam ali muito sobre como fazer, mas ele coloca como inevitável, né, a revolução, porque Uhum. ele caracteriza a classe burguesa como uma classe que vai cada vez mais, basicamente aumentando o proletariado, enquanto a classe É, burguesa vai concentrando mais coisas até um ponto em que é inevitável uma revolução. é Evolução, né? interessante a Exatamente. parte que ele analisa que justamente a burguesia que provê para o proletariado as As condições. condições para ele causar a revolução, Exato, né? exato. Mas parte do proletariado tomar desses meios para tomar dos meios de produção para causar a revolução, Uhum. né? Que historicamente é o que não ocorreu, Ainda. sendo bem sincero. Mas esse ainda, João, esse ainda é eterno. Não chega nunca essa porra desse dia. Cara, lendo o. Eu não lembro que parte que eu tava lendo, mas me fez pensar. Eu sei que isso vai parecer tão vago, já que eu não vou conseguir ser tão específico. Mas eu tava lendo uma parte do texto que me fez pensar em algo que eu. Eu não lembro se eu vi em notícia ou no Twitter. Que era. Tava falando de uma comunidade, uma vila, uma cidade pequena em algum país da Europa, algum país frio, assim, Uhum. Irlanda, sei lá. Em que a parte rural da cidade, tipo, tava com excesso de produção de maçãs, de alguma fruta, assim. E daí, o que vamos fazer? A gente não precisa de tudo isso de maçã. Daí eles colocavam em um monte de sacolinha e deixavam pendurado na cerca, assim, pro pessoal que passar a pegar, assim. E daí o que acontece no modelo extremo do capitalismo? Que eu já foi visto isso em McDonald's, por exemplo. Sobrou comida, não sei o quê. Joga fora. Joga fora. Aquele carinha ali pegou. Eu lembro de um episódio, cara, que um amigo meu contou, que foi no mercado, não, no McDonald's. E daí ele foi pedir um sorvete. Eu não lembro o que era a pira da história, mas tipo, não podia fazer aquele sabor. Só que daí o atendente acabou fazendo, tipo, uma mistura de coisas que não podia. Em vez de dar pro cara, tipo, o cara já, sei lá, se já tinha pagado ou ia pagar. Não pode, isso, sei lá, descaracteriza o produto, não sei o quê. Ele jogou o sorvete, tipo, no lixo, cara. Porque, Mas, tipo, mas isso é até uma é uma escala coisa muito pequena. Quando bizarra, cara. esse caso da maçã que você falou, eu lembro de ter visto, Sim. era num país nórdico, mas e eu lembro que na mesma altura teve na pandemia, aconteceu em Idaho, nos Estados Unidos, que é um estado que produz muita batata. Uhum. Por causa da pandemia, eles não tinham como transportar as batatas. E, Uhum. e que eles tinham tipo toneladas de batata que para não baixar o preço, eles pegaram Isso e aí eu também vi enterraram isso aí. toneladas de batata para estragar, porque era melhor do que Olha diminuir o isso, preço. cara. O O que maior é isso? exportador de café do mundo tem um dos cafés mais caros do mundo. Sim. Mas isso é parte Verdade. do que ele fala sobre como o capitalismo precisa se manter, né? Tipo, são Uhum. coisas como é preciso que sempre tenha E um há certo escassez, né, nível. cara? Sim, a escassez artificial. Essa é a qualidade. Eu vi Exato, alguém exato. comentando no Twitter essa semana falando sobre o que define o capitalismo. Uma das coisas é isso, é a escassez artificial das coisas. Tipo, é preciso que tenha sempre um certo nível de desemprego para manter os salários baixos. É preciso que os salários sejam baixos, porque o salário é uma coisa que a pessoa consegue subsistir e não consegue, tipo, juntar dinheiro, porque se ela consegue, tipo, juntar dinheiro, ela já pode mais facilmente largar um emprego e o chefe já perde o seu poder e a partir daí tem que oferecer salário mais alto, já não consegue explorar tanto e lucrar tanto. Outro também, conceito de obsolescência programada, né? É Sim. também um dos pilares do capitalismo, que basicamente é o conceito de que tudo que é produzido tem uma data de validade. Tudo que é produzido para que estrague logo, para que você consuma novamente aquele produto, né? Sim, e isso, o Marx, obviamente, ele não fala de Não obsolescência fala programada, literalmente disso, né? mas ele fala sobre essa necessidade que o capitalismo tem de se expandir eternamente e incontrolavelmente, né? Que é tipo, ok, se você não consegue O mais consumo não expandir, pode acabar. você tem que procurar outros mercados. E aí ele entra numa coisa que é muito interessante, que é sobre países explorando outros países também. Enquanto tu procurar, você tem uma que. Eu tenho uma coach aqui que fala basicamente disso que a gente tava conversando agora, até o João falou, né, sobre o capitalismo dar os meios Uhum. para A o revolução proletariado, deles. né, fazer a revolução. É uma coach que é: para se oprimir uma classe é necessário assegurar-lhe condições para que possa, no mínimo, prolongar sua existência servil. Hum. Sob o regime de servidão, o servo chegou a membro da comuna, tal como, sob o jugo do absolutismo feudal, o pequeno burguês chegou a burguês. E
É basicamente isso que a gente tava falando. Tipo, o capitalismo tem que prover o mínimo para que a pessoa exista, mas só. Ele também faz essa ligação depois com o salário mínimo, dizendo que basicamente é o mínimo para se viver, e só. Exato. Também. Não permite a Cada expansão. centavo é É contável. calculado pela sobrevivência mínima de uma pessoa. Mas é bem foda quando você começa a ver, tipo, e fazer relação com o que acontece hoje. Mas eu acho muito interessante isso, porque às vezes um país, e tu pega, sei lá, países como os Estados Unidos, que, ok, o país é muito rico, né? Pessoas, existe muita pobreza, mas é uma minoria. Mas o país explora muito outros países, né? A partir do petróleo, a partir de guerras. Então, não adianta. Principalmente a partir de guerras. Pra falar bem a verdade, né? E, Literalmente existe, sim, né, é comprovado que existe um interesse em sustentar a guerra para a indústria das armas. É, é foda, né, cara? Tipo, a questão que eles evidenciam aqui é que o capitalismo se sustenta a partir do interesse de ter, independente de causar matança, causar miséria, havendo a chance de uma classe lucrar e se sustentar em cima disso, o capitalismo vai estar lá, basicamente. Que é o que cria essa disparidade entre as classes, né? Mas no tópico que o TOTS traz, esse problema não é só local, mas como global, no sentido de haver essa necessidade do sistema dominar o mundo, basicamente, e causar conflitos por todo ele, né, se é necessário. e essa constante expansão também acaba criando crises no sistema, né? Tipo, e o Marx já falava ali também sobre o capitalismo, de vez em quando tem crises, e normalmente nessa crise quem se dá bem são os burgueses, porque eles, tipo, eles têm dinheiro, então a crise muitas vezes é só uma oportunidade Vida e para pandemia, né? exato, para eles conseguirem, sei lá, comprar mais propriedade, porque acontece imagina, a pessoa, né, o proletariado, ele vai, economiza muito tempo, consegue comprar uma propriedade. Aí, quando vem a crise, quem perde o emprego e de repente para sobreviver precisa vender a propriedade e vai ter que vender barato, é ele. O burguês não precisa vender o que ele tem. Ele consegue, então ele tem dinheiro acumulado e ele aproveita essa crise para ir lá e juntar mais, acumular mais coisa. Eu só fico pensando nos babacas que lançaram lá em cima o preço do álcool gel no começo da pandemia, cara. É, Puta merda. a R$ 30, né, o litro. Nossa, Nossa, aí. o litro Puta não, merda. mas é que não é eu nem sei se era um litro, mas Não, enfim, era um frasco, né? um frasco a R$ 30 os babacas que esgotaram o papel Ah, higiênico do supermercado. É, cara, mas sobre isso que o Tots estava falando da crise, ele fala sobre como a burguesia supera a crise nessa situação. Como a burguesia supera as crises? De uma parte, pelo aniquilamento forçado de um enorme contingente de forças produtivas. De outra, pela conquista de novos mercados e pela exploração mais acirrada dos antigos. Por intermédio do quê? Preparando crises mais extensas e mais violentas e reduzindo os meios para preveni-las. Basicamente, uma crise é superada com outra crise maior e a questão da conquista de novos mercados, como o Totti já falou, não se limita ao país em que essa crise está ocorrendo, né? Sabe aquele videozinho que acho que tem no Twitter de uma máquina que vai construindo uma estrada de trem para um trenzinho de brinquedo continuar andando, que ele vai tirando o trilho de trás e colocando na frente assim eternamente? É tipo isso. É isso. É isso. Eu gosto muito dessa outra citação aqui, que eles falam basicamente o que o capitalismo fez com as profissões, basicamente, aqui, né? Ele basicamente transformou o médico, o jurista, o padre, o poeta, o homem de ciência em assalariados por ela remunerados. A burguesia rasgou o véu de emoção e de sentimentalidade das relações familiares e reduziu-as à mera relação monetária. E é basicamente isso. Aqui ele trata da burguesia em si, né, o que a burguesia Hum. fez com essas pessoas. Você pode inverter as palavras e colocar o capitalismo, meio que dá no mesmo. Vocês têm mais algo que vocês gostariam de trazer para Tem uma, debate?
uma parte que eu acho bem interessante que ele lista basicamente várias medidas que seriam medidas a se tomar para ir em direção ao comunismo. E algumas eram coisas bem da época, assim, como falava, nessa parte que ele fala sobre a jornada de 10 horas, né? Tipo, diminuir a jornada para. Mas tem outras que. Uma da principal é a propriedade privada, né? Que sempre se fala, que inclusive é uma coisa que gera muita confusão para essas pessoas que criticam o comunismo sem saber o que é, porque elas acham que você vai chegar e vai tirar o computador delas, que isso é a propriedade privada. E quando se refere tipo, a meios de produção, né, a terra. É, sim. E também tem o fato de que tipo, a propriedade privada já está. Ele diz no livro ali naquela época que já estava 90, quase tudo só 10% das pessoas são donos, né, da propriedade privada. Então tipo, já está nas mãos de poucas pessoas, né? E quem acha que vai Sim. perder normalmente é a pessoa que não tem nada, né? Que é a Exato, classe que não média no tem, Brasil. cara. Puta merda. Então é tão claro. É o cara que tem uma caminhonete D20 ali e acha que Oh, vão meu vir tirar Deus. dele, que os comunistas vão tirar dele. Ahn, e também ele fala sobre, tipo, Eu tô rindo, mas é triste isso, né? Sim. Então, Sim. Ele cita também uma taxação progressiva que alguns países têm, mas tipo o Brasil não tem quase nada. O Brasil é um paraíso fiscal basicamente para para imposto de renda. É ridículo o imposto. Mas países como a França tem tipo um imposto muito pesado tanto sobre grandes fortunas quanto sobre a renda mesmo, né? Se tua renda passa de um X, é tipo 50, 60, 70%, às vezes, fora a credo. taxação de grandes fortunas. Mas é isso, né? A pessoa acha que grande fortuna, às vezes, é ela ganhar 5 mil reais por mês. Daí fica Nossa com medo. senhora. Ahn, mas, e É que uma. a pessoa nunca viu muito mais dinheiro do que aquilo, então ela já pensa, não, cara, mas isso aqui é uma grande quantia. Isso é a Pra mim grande é uma quantia grande da minha quantia vida. isso. Exato. É. Mas E... um dos que eu acho que faria já muito mais diferença se fosse implementado, e que não é tão difícil assim de implementar quanto a maioria desses, ou tão. ah, que alguns são meio vagos, assim, né? Mas um é abolição de todo o tipo de herança. E isso é uma coisa que, tipo, realmente, quando você para pra pensar, é algo estúpido, principalmente no que faz sentido a propriedade privada, terras, né? Uhum. Que é tipo, ok, uma pessoa nasce e não tem nada de terra, porque, sei lá, os pais dela são pobres ou Não nunca tinha, conseguiram não terra, tinha, então não tinha terras. você não tem nada. Hum. Você não tem nada. Enquanto outra pessoa nasce com milhares de hectares de terra, porque o pai dele herdou do pai dele, que herdou do pai dele, que um dia comprou de alguém que ganhou do rei. Um dia quando decidiram É, dividir as terras que foram roubadas de alguém. Então, por causa disso, a pessoa já nasce quilômetros na frente de qualquer outra pessoa. E, e isso é por causa da herança. E, tipo, pra mim faria muito mais sentido que todo mundo que nasce tivesse direito a um pedaço de terra. Tipo, no Vietnã tem isso. Tem, tipo, toda pessoa que nasce lá tem por direito, eu não lembro, é 500. Ai, agora não sei se é tipo metros quadrados. É tipo um terreno que a Uhum. conta deles é tipo que tu consegue fazer 2 plantações de arroz ou algo assim. E oh, você que tem, massa. e você tem direito àquilo, pelo menos. Então, tipo, ó, beleza. Se você quiser Senso fazer a isso. tua casinha e tua plantaçãozinha, pelo menos você não morre de fome. É o básico, né? Mas no capitalismo isso não é interessante, porque daí a partir do momento que a pessoa já pode ter o básico sem precisar se subjugar a um subemprego, ela já não é interessante, né? Ela não pode ser explorada É. tão Ela facilmente. não tá mais. Exato. Mas aí também tem muito do Estado não intervir. Várias coisas que dá pra falar por mais de horas, né? Ah, Falar bem sim. sinceramente. Assim, bom, tanto que o livro tá aí dando discussão até hoje, né? A discussão até hoje. Acho que é só triste o quão distorcida é essa discussão, né? Mas isso também é um reflexo do que ocorre quando pensadores morrem, basicamente. É o que Sim, ocorre sim, sim. quando Isso já nós. acontecia enquanto ele estava vivo, então imagine com ele morto, né? É. Só que eu gosto da honestidade dele, principalmente nessa situação que eu tinha falado antes do Angels, que ele basicamente fala: Cara, quando a gente lançou isso daqui,
o impacto não foi assim grandioso como a gente esperava, né? Poucos trabalhadores do mundo se uniram à causa comunista. O impacto foi a longo prazo? Foi. Mas é bem modesto, não é? Esse livro não é o que vai mudar o mundo, né? Não é o que vai Uhum. efetivamente fazer com que a Revolução Comunista ocorra, né? Ele é uma fagulha, ele é um. Ele é um dos passos na direção, né? Eu diria que ele é mais um. Como que é? É para deixar a pessoa incomodada, É um basicamente. incitador. É. Mas não necessariamente você pode ler e falar: foda-se isso daqui, tô confortável na minha vida e seguir com a tua vida, Pois é. né? Que é o que acontece Você que é também. herdeiro. O problema é o legado, né? Hoje, bom, chegando aqui na cidade de Joaçaba, você já é agraciado com um outdoor que, né, trazendo pro debate político atual, né? Não existem meias palavras, né? O presidente se elegeu com um discurso anticomunista bem forte, dentre outros que ele assumiu. E no outdoor tá, o que você quer para o futuro. O João, inclusive, eu acho que tirou uma foto desse aí. Mas foi aqui em Capinzal, não em Joaçaba. Mas Que tem tem na aqui. entrada agora Bolsonaro, liberdade, os outros termos Sim, sim. ali. Deus, Palavras família. muito bonitas, de fato. Deus, família, liberdade. E daí, tipo, um cantinho, comunismo, escravidão, fome, miséria. E aí eu fiquei, porra, mas. Então, já vive num comunismo, basicamente? É sempre esse o argumento. Sempre que colocam um argumento tipo, o comunismo vai trazer fome, miséria para a sociedade. Pois é, pois Sempre é. são Não, coisas que mas já Esse existem e conceito que o de, capitalismo trouxe. esse conceito de abuseres do que liberdade você faz, Otávio. é muito interessante esse conceito de liberdade, que é tipo, ok, nos Estados Unidos, o país da liberdade, a pessoa é livre para poder ter 3 empregos para, se ela quiser, conseguir pagar a saúde. Ah, Então, nem Uhum. faz. Saúde lá é foda, cara. Puta é, merda. Ela Inclusive, também é livre para deixar, acabar com a saúde de quem deixar quiser, um com salve toda a pelo quantidade SUS de armas aqui, que ela né? quiser, né? Que vale a pena. mas É esse isso conceito de liberdade. e também é interessante lembrar que um dos conceitos que ele comenta aqui, que também é muito mal interpretado, que é a ditadura do proletariado. Que a pessoa já vê a palavra ditadura e já acha que ele está falando de Então, autoritarismo especificamente, né? É. E esse conceito, eu lembro que quando eu entendi o que significava, eu achei muito interessante, porque o que ele quer dizer com ditadura do proletariado é literalmente que o proletariado, os trabalhadores, é quem vão ditar as regras. Ditadura nesse sentido, né? Vão ditar as Uhum, regras da uhum. sociedade. Enquanto agora nós estamos vivendo numa ditadura da burguesia, porque eles é que ditam as regras. E isso, por isso que eu lembrei quando você falou da liberdade ali, é porque as pessoas vivem nesse sonho, nesse delírio, que a democracia é uma coisa que funciona. Quando Uhum. em nenhum Isso país é abordado no existe. texto, inclusive, né? Em nenhum Ele fala país da existe falsa uma democracia. democracia que seja plena. efetiva, Eu né? não vou nem entrar Em nos Estados absoluto. Unidos, que é um dos piores exemplos que mas tipo, pode ver pela democracia brasileira. E, tipo, são sempre os mesmos. Você vai ver quem são os deputados, os governadores. É tipo, tudo filho, neto de outro Sim, governador. não, Que são, sei lá, não se, são os for- se, políticos, se eu for ver né? a árvore genealógica deles, provavelmente vai chegar nas capitanias hereditárias e o caralho. Mas quem financia eles são a burguesia. Então, tipo, quem financia eles, quem faz as leis, quem escolhe, é a burguesia. E daí as pessoas ficam ali que nem idiotas debatendo e se xingando por causa de um candidato ao outro, Sim. quando não interessa. Não é a democracia, é uma grande ilusão. É uma grande ilusão. Mas ele fala, eu acho que se o Karl Marx e o Frederick Engels imaginassem a repercussão que esse termo, né, ditadura comunista, Teria. teria, eu acho que eles teriam escolhido outro termo, sinceramente. Porque Ah, mas. eles colocam expressamente, né, que a ditadura comunista é uma etapa necessária para a revolução. Só que, como o Tots falou, quando você entende o que ele quer dizer com isso, faz todo sentido do mundo. Sim. O problema é o que você atrela, né, O a problema ideia é a de ditadura, perversão né? do termo É a ditadura. perversão. Você atrela que é ditadura comunista, eles vão tirar tuas coisas e vão te jogar na rua, vão colocar o pobre sem teto na sua casa. É basicamente isso.
Mas eu Ai, também acho que Deus. a parte de. Eu acho que não tem como. Isso aqui já tô falando de opinião minha, mas eu acho que não tem como Uhum, você chegar e implantar no caso, o socialismo, para chegar no comunismo sem ter um certo grau de autoritarismo, porque o capital é autoritarismo, muito forte. Então, se você uhum. tentar a um nível de democrático, você não vai conseguir. E é isso é um dos argumentos que o Partido Comunista Chinês usa, e daí não vou entrar no mérito se a China é um país comunista ou não é, se já foi e agora Ou não se é ela é um mais, bom exemplo ou não, ou se ela é um bom ou um mau exemplo de comunismo, né? porque aquilo é. A China é uma situação muito complexa que se você, se vocês forem procurar, tem A pessoas parte. mais inteligentes que fazem análise do que é o sistema Uhum. político chinês. Mas eles falam isso, que tipo, como o objetivo supostamente deles é o comunismo, e eles dizem que tipo, como tá agora, não tem como. E é Uhum. preciso essas regras estritas para chegar lá. Que é essa. Esse é autoritarismo, né? E nessa lista que o Marx faz ali, entre essas coisas, quando ele fala também, além da herança, da propriedade privada, tudo, ele também fala sobre controle do Estado de todas as coisas e controle dos meios de comunicação também. Então é tipo uma coisa muito É o máximo, centralizadora né? para ter o Sim. controle de tudo, justamente para o capital não conseguir sabotar. Uhum. E isso, A gente vai chegar no comunismo, eu só preciso controlar tudo, confia. pois é, essa é uma das partes perigosas, porque daí o que acontece muitas vezes é isso, as pessoas que estão lá controlando não têm as melhores das intenções. É, exatamente. E eu acho, e aqui é interessante também puxar a palavra do anarquismo, para quem não conhece. E eu também eu li muito pouco a respeito, mas eu tenho um livrinho aqui do Kropotkin, Olha só. que escreveu vários livros sobre anarquismo, ou mais especificamente sobre anarcocoletivismo. Esse aqui se chama Agente Nova e é tipo um folheto também, assim, é mais ou menos, acho que menor até que o Manifesto Comunista. Mas quando eu li, eu achei tipo muito, muito parecido e descobri que o anarcocoletivismo é muito quase igual ao comunismo, só que eles diferem mais, estou simplificando bem aqui, né? Mas o que eles diferem mais é sobre como chegar lá. Em que o comunismo quer pegar o controle do Estado e fazer essa transição mais lenta. E o anarcocoletivismo quer destruir completamente Pois. o que tem agora para É, para tentar chegar lá mais rápido, assim. basicamente a ideia em resumo é destrói a porra toda. O maior exemplo cinematográfico disso era o Clube da Luta, né? Que Uhum. era basicamente destruir a porra toda e apagar todos os. Eu não lembro se eram as identidades, os cartões de crédito. Eu lembro que o objetivo dele era tipo apagar tudo pra começar do zero, né? The Great Reset. The Great Reset. Isso aí. Aqui quando eles dizem isso, destruir tudo é as instituições, né? Não é Ah, não é fazer quebrar bomba atômica. vidraça, não. Não é vandalismo gratuito, não. Uhum. Mas dependendo do nível de barbárie, pode vir a ser mesmo. É complexo. Como o Totti disse sobre a situação da China, É, mas é não é, quando tá vendo? você É, olhando de mas não é. fora parece uma coisa. Mas essa situação da China, eu concordo com o que o Tots disse, né? É mais interessante pesquisar quem realmente tem propriedade no assunto, mas é interessante você fazer uma análise de como o mundo relata tudo que ocorre lá. Como a visão europeia, a visão capitalista, relata tudo que ocorre na China. Toda decisão tomada, até mesmo essa semana eu vi os reality shows que acontecem no país e qual é o motivo de fazer esse recorte do jeito que ele é. Por que tudo que vem da China é bizarro, é assustador, e é tudo. É tudo. Acho que a China, acho que atualmente é a maior economia do planeta, se eu não me Uhum. engano. Ela é a maior Isso. economia do planeta. E como que o país que é a maior economia do planeta, primeiro, não é visto assim, né? Tem aquela visão dos Estados Unidos ser a maior economia do mundo, né? E por que tudo que sai de lá é tão bizarro, é tão surreal? É bem interessante você fazer essa pesquisa, essa análise própria e começar a se questionar dessas coisas. Que aí você vê como o comunismo, independente da forma que ele é aplicado, correta, incorreta, como ele é tratado, Falsamente também. como ele é tratado por esse mundo europeu. É só pra ver, supostamente que os Estados Unidos ainda é levemente maior que a China. Certo. Segundo um site
estadunidense, então não sei qual. É tipo, não sei se vocês viram nas Olimpíadas, quando teve as Olimpíadas de Inverno agora. Eu vi várias pessoas mostrando screenshots do quadro de medalhas Ai, quando passava nos cara, canais puta merda, que estadunidenses. vergonha, cara, que vergonha! Tipo, a China tinha. Eles sempre davam um jeito de fazer as barrinhas dos Estados Unidos ficarem maiores, ou de trocar, Ou trocar o parecidas. ranking. Se os Estados Unidos. Porque normalmente o ranking nas Tá. Olimpíadas é por medalha de ouro. E daí, às vezes, a China tinha mais medalha de ouro, mas os Estados Unidos tinha mais total, tinha mais de bronze. E daí eles pegavam e invertiam o ranking para o total de medalha contar Total. mais que o de ouro. Sempre davam um jeito para tentar fazer parecer que eles estavam na frente, cara. É inacreditável. Ou Mas mesmo o recorte se o número importa. deles era menor, eles colocavam eles em cima, mesmo assim, como se estivessem melhor. Tipo, O recorte incrível. importa, gente. Quando a gente fala sobre o manifesto do Partido Comunista, qualquer questão política, o recorte de quem Mostrou. fala sobre isso importa muito. Até o nosso recorte. Então aqui, É. né, já puxando para o encerramento, a gente passou aqui 1 hora, não sei se foi 1 hora. Ah, 1 hora quase. debatendo aqui sobre um livreto de meia hora. O tempo que você passou ouvindo isso daqui é mais longo do que o tempo que você vai passar lendo o manifesto do Partido Sim. Comunista. Então a gente indica Inclusive, que você aí leia. está, e tire suas próprias conclusões. Né? Tirem suas próprias conclusões, mas não se limitem às suas próprias conclusões também, não. Não, Pesquisem, leiam mais a respeito, porque, como a gente disse, é um documento datado em alguns aspectos, em outros ele é atemporal, né? Afinal de contas, a gente ainda vive no mesmo sistema, então não tem como mudar esse quesito. Mas que tem muita coisa escrita a respeito, muita coisa evoluída a respeito, que é interessante também estar lendo e pesquisando. Vou aproveitar para deixar uma indicação. Inclusive, se forem ler, é um livro que já está em domínio público, então você encontra muitas versões gratuitas. Tipo, eu fui ver que o Partido Comunista de Qual ele Portugal. deve ser gratuito. O Partido Comunista de Portugal disponibiliza ele no próprio website deles, por exemplo. Mas você acha também em português brasileiro gratuito. E tem Até também mesmo na Amazon tem versões gratuitas, se eu não me engano, que daí é domínio público, eles têm que ter uma versão gratuita. Mas tem também uma edição da Boitempo, que eu ouvi falar muito bem, que tem muita coisa. Tipo, o livro é bem grosso, a edição deles, porque tem muitos artigos e coisas que eles incluíram ali sobre o manifesto. E já aproveitando, eu vi um vídeo que é uma live que foi feita no ano passado, eu acho que foi, que é a Sabrina Fernandes, que ela tem um canal chamado Tese 11, e ela fala muito sobre comunismo, sobre socialismo. Ela eu acho que é uma das youtubers mais proeminentes assim nesse cenário. E ela faz uma análise bem interessante uma explicação, até tira algumas dúvidas sobre o Manifesto Comunista. Então, às vezes, até é interessante ver esse vídeo antes de ler, para já ir com um pouquinho mais de contexto. E outra indicação que eu queria fazer também é um podcast que se chama Revolutions. E que eu estava falando antes sobre essa parte de 1848, que eu acho muito incrível essa época. Tem um livro do Marx também que se chama 18 de Brumário, que ele fez uma análise, ele escreveu durante esse processo e é uma obra bem famosa dele, que demonstra muito bem o materialismo histórico. E eu lembro que quando eu fui ler, eu primeiro. Eu estava achando meio complicado, depois eu fui ouvir o podcast primeiro. E no podcast ele pega toda essa época da Revolução de 1848, dá um contexto. E é muito, muito interessante. E depois ele tem também sobre outras revoluções, mas essa daqui, como é bem na época do manifesto, é interessante ler também para ter uma noção de tudo que estava acontecendo. Porque muitos dos nomes, depois quando eu fui agora reler o manifesto, muitos dos nomes, quando fala François Guizot, quem são os outros? Ele fala mal diretamente de uma galera. Quase todos esses nomes que são pessoas que estavam envolvidas com a política ali na época, ou que eram monarcas, sei lá, que dominavam os países. Você, ouvindo o podcast, você aprende quem são essas pessoas, o que elas fizeram. Por que o Marx criticava elas. Muito que bom, então. Temos um episódio, temos um Dia do Trabalhador.
Isso aí. Dia E, do proletariado. Infelizmente cai num domingo, né? Que daí normalmente era um e feriado. daí a falha da Revolução Comunista, o Dia do Trabalhador, deveria ser um feriado que, independente devia ser, sei lá, a primeira segunda-feira de maio. Não se pode cair num final de semana. A não ser no sábado, que às vezes tem pessoas que trabalham no sábado, mas tá aí outra coisa a se retirar, né? Eu trabalho no sábado. Inclusive, aqui meu adendo a favor do fim de semana de 3 dias. Fim de semana em 3 dias. Eu acho Porque o que devia sábado ser. você se recupera Ou uma semana de trabalho, uma semana de folga, meu amigo. Eu pode outro ser. dia peguei férias da quarta pra sexta, então eu fiz o que eu chamo de semana invertida, que eu trabalhei 2 dias e folguei 5. E eu acho que a gente devia delícia. ir direto pra isso aí, por esse negócio de semana de Pode 4 ser, dias. pode aí- ser direto pro caminho. modelo do topo. Apoia. Mas é isso. Feliz Dia do Trabalho e do Trabalhador a todos os que pararam para ouvir nesse domingo. Todos os proletariados Pois. que pararam pra A todos ouvir, os porque eu duvido proletariados. que algum burguês escute. Se tiver algum burguês escutando aquele, provavelmente não tá mais. Se estiver escutando, certamente vai pular esse episódio. O que deve ter é Com uns que, certeza. uns que acham que são burgueses e não são. Isso Sempre Importante, tem. olha só. Criticando o próprio público, sem saber. Mas muito que bem. Semana que vem voltamos ao cronograma normal, talvez com desafio, talvez com o Clube do Conto. Não Uma sei mais nessa surpresa, altura. uma surpresa para Ou uma todos. pausa pro café. Tem várias entre os episódios agora. Várias pausas para café. Várias pausas. É mais fácil pausar do que escrever essa altura. E é isso. Proletários do mundo, descansai-vos. Descansai-vos e bom domingo. Tchau, tchau. É bom domingo. Tchau, tchau.